Graça e paz, eu sou Sidney Cardoso Neves, aluno do curso de bacharelado em Teologia pela Unicesumar, e estou aqui hoje para apresentar um trabalho na disciplina Pregação e Práticas Ministeriais. Quero de antemão agradecer a toda a equipe Unicesumar, o nosso coordenador do curso, Ronei Carvalho, nossos professores da disciplina, Reverendo Hernandes Dias Lopes, também Rafael de Paula, nosso professor das aulas conceituais. Aos professores Marisa e Felipe, que são nossos mediadores, e também a toda a equipe do meu polo aqui de Brumado, Bahia, na pessoa aí de Ébano. Aquele abraço, nosso agradecimento por todo o apoio dispensado para conosco. Pois bem, o nosso trabalho trata-se de um sermão, uma pregação expositiva em Mateus capítulo 12, versículo de 1 a 8. O tema dado a essa passagem é a escravidão da lei e a liberdade cristã. E o título, Jesus é a nossa liberdade e o nosso descanso eterno. Diz assim o texto bíblico: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes profanam o sábado, violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o sábado. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis inocentes ou os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Oremos. Santo Deus, grandioso Pai, porção da Tua palavra fora lida neste momento, pedimos que nos capacite, nos ilumine, use-me tão somente, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos para falar aos nossos ouvintes, e que eles recebam essa palavra e as guarde e as pratique, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Use-nos em conformidade com a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Eu quero começar essa mensagem, contando para você uma pequena história de um famoso milionário que resolveu dar uma festa na passagem do seu aniversário. Em dado momento dessa festa, duas crianças carentes adentraram o espaço da festa a fim de comer alguma coisa que estava servindo por ali, mas foram barradas pelo segurança. Esse segurança havia sido contratado por um membro da família e ele, a todo custo, barrou aquelas crianças porque elas não tinham em mãos um convite. Esta era a regra do evento. Mas, vendo o desconforto, o aniversariante percebeu e aproximou-se deles, chegou e acolheu aquelas crianças e disse ao segurança: Pode deixar, eu vou preparar uma mesa para essas crianças. O segurança ficou preocupado, falou: Não, o senhor não pode fazer isso, eles não têm um convite, eu sou segurança, eu não posso liberar isso. Mas aquele homem saiu com as crianças assim mesmo. Mas um garçom que estava servindo ali por perto, que viu toda a cena, tranquilizou o segurança dizendo: Olha, não se preocupe não, aquele senhor que conduziu as crianças é o dono da festa, ele pode, ele manda. Pois bem, essa ilustração foi feita exatamente porque trouxe ela aqui, exatamente porque ela parece muito com o que está ocorrendo aqui em Mateus capítulo 12, que nós veremos porque daqui a pouco. O texto tem semelhança em si, e logo de início eu quero falar para você sobre os fariseus. Quem eram os fariseus? Esses fariseus eram homens que super protegiam as leis hebraicas, e eles colocavam um peso imenso para as pessoas terem que cumprir essas leis. Na verdade, colocavam essas leis acima de todas as coisas. Eles não gostavam de Jesus Cristo, não aceitavam Jesus como Senhor, como Filho de Deus, muito menos aceitavam a ideia de que ele fosse o Messias prometido na lei. E nessa passagem, os fariseus, sempre perseguindo a Jesus, mais uma vez estão aqui questionando a atitude dos discípulos de Jesus, querendo colocar a culpa em Jesus por eles estarem fazendo algo aqui que nós veremos. No verso 1, vemos que o fato ocorreu numa seara, em um sábado, e que os discípulos, tendo fome,
começaram a colher espigas e a comer os grãos. Pois bem, essa atitude incomodou muito os fariseus, porque eles acreditavam que os discípulos estivessem realizando um trabalho de colheita, e não foi isso. Essa passagem mostra muitos ensinamentos para nós. Primeiro, que a interpretação equivocada da lei impede que nós cresçamos espiritualmente. No verso 2, o questionário dos fariseus foi esse: olha, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. O estudioso A.T. Robertson diz que o fato ocorreu provavelmente num cereal ali na Galileia. Foi quando Jesus estava regressando de Jerusalém juntamente com seus discípulos. E o que os discípulos estavam fazendo não era um trabalho em si, porque o texto em Lucas, um texto que fala exatamente desse episódio, desse acontecimento, vai trazer alguns detalhes dizendo que os discípulos usavam apenas as mãos para colherem as espigas e as debulharem, né? Colocando ali os grãos na boca. Isso era apenas uma refeição rápida, não se constituía um trabalho. E isso na lei, né, hebraica era permitido. Lá em Deuteronômio 23, 25, dizia assim: quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas e as comerás, é claro, né? Porém, não porás a foice na seara do teu próximo. Ou seja, não poderia usar ferramenta alguma, porque isso seria um roubo. Mas se alimentar de um fruto que estivesse ali por uma questão de fome, poderia ser feito normalmente, sem nenhum problema. Mas de acordo com o verso 2, a gente vê que realmente os fariseus estão cobrando aqui dos discípulos a guarda do sábado. Não estava acusando de roubo, mas certamente, mas a guarda do sábado, pois achavam que eles estivessem trabalhando, como eu disse. Porque o quarto mandamento da lei de Deus diz o quê? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Está lá em Êxodo 20, versículo 8. Joseph Pipa, no seu livro O Dia do Senhor, ele vai dizer que os fariseus se autonomeavam os guardiões da lei de Deus. E sobre isso ele vai acrescentar ainda que aqueles homens, eles inventaram centenas de leis para conservar as pessoas longe do penhasco da violação das leis. Para você ter uma ideia, eles criaram 24 capítulos só dedicados a essa lei da guarda do sábado, incluindo aí uma relação de 39 ocupações ou atividades que eram proibidas de serem realizadas no sábado. Inclusive, essa atitude dos discípulos estava contida neste documento deles. Só que esse documento dos fariseus não era chamado de Talmud, não era de fato a lei de Deus, mas adendos que eles foram criando, intensificando aí a lei no seu rigor. Aqui nós aprendemos que devemos interpretar corretamente a palavra de Deus, de modo que esta palavra nos faça crescer espiritualmente. Em segundo lugar, as necessidades humanas, o texto já mostra, aprendemos aqui, que elas estão acima das regras da lei. O Senhor Jesus faz aqui uma exortação dura aos fariseus. Olhando para o verso 3 e 4, ele diz como? Vocês não têm lido na lei de Davi, quando ele teve fome? Ou melhor dizendo, vocês não leram na lei o que fez Davi quando teve fome? Né? É uma situação que retrata o quê? Jesus está tentando levar os fariseus ao texto de 1 Samuel, capítulo 21. Aquele texto vai mostrar que Davi, quando fugia de Saul, provavelmente saiu às pressas sem nenhum mantimento, sentiu fome. O que ele fez? Entrou no tabernáculo e comeu dos pães da proposição. Eram chamados pães da presença. Pela lei, apenas o sacerdote poderia provar ou comer daqueles pães, porque os pães eram apresentados ao Senhor, simbolizavam as 12 tribos de Israel, e de 7 em 7 dias eram substituídos. Ninguém poderia comer daquele pão se não fosse o sacerdote. E Davi comeu. Não teve culpa nenhuma por isso. A Bíblia não registra em momento algum que Davi pecou ao fazer aquele ato, ou seja, estava apenas se alimentando, foi o que pôde salvar, quem sabe, Davi de uma fome naquele momento. Então Jesus explica nessas palavras que as necessidades de se alimentar e que o socorro à vida tem prioridade sobre as regras da lei, os preceitos da lei.
E aqui nós vemos que foi lamentável a atitude dos discípulos, ou daqueles fariseus, para com os discípulos de Jesus, aqui no texto lido, julgando que os discípulos estivessem profanando o sábado quando apenas estavam saciando a sua fome. Eles não demonstraram nenhum ato de misericórdia para com aqueles homens. Outro ensinamento que Jesus traz aqui é que nós devemos conhecer bem a palavra do Senhor, como ele fez aqui, né? Buscando no Velho Testamento alguns exemplos, para respondermos àquelas pessoas que nos questionam. Foi assim que Jesus venceu a tentação do diabo lá no deserto, respondendo com a própria Bíblia, a palavra do Senhor. Terceiro ensinamento, serviços relacionados ao culto a Deus são permitidos no dia do Senhor. Jesus fala para os fariseus no verso 5, né? Vocês não têm lido também na lei que ao sábado os sacerdotes estão violando o sábado e não ficam com culpa alguma? Por que Jesus diz isso? Jesus estava se reportando ao trabalho que era feito pelos sacerdotes no Velho Testamento. Era um trabalho pesado, era um trabalho como se fosse o trabalho do marchante hoje, né, que tem que limpar os animais. Eles faziam isso o quê? Limpando todos os animais, na verdade sacrificavam os animais que eram apresentados pelas pessoas a Deus em culto ao nosso Senhor. E o trabalho era muito puxado. E nem por isso os sacerdotes levavam culpa alguma de estarem fazendo o trabalho no dia do Senhor, porque se tratava de um trabalho relacionado à adoração a Deus. E eu quero aqui dizer para você que o dia do Senhor, em nosso caso, é o domingo. Ele é um dia para dedicarmos inteiramente a Deus, não desprezando os demais dias. Mas esse dia é um dia separado. O dia é do Senhor, não é nosso. Por isso, nós devemos observar, devemos ter o cuidado de fazer neste dia somente as coisas relacionadas ao culto a Deus, à adoração ao nosso Senhor. Segundo Hendricks, ninguém em sã consciência culparia um ministro de pregar a palavra ou de ministrar os sacramentos no dia do Senhor. É o trabalho, está relacionado à adoração, ao ensino. Esse tipo de trabalho são caracterizados como trabalho de ensino à palavra de Deus e também adoração ao próprio Deus. Um quarto ensinamento, piedade e misericórdia são o que agrada a Deus, na verdade. No verso 7, o Senhor Jesus se reporta a Oséias, capítulo 6, verso 6, dizendo aos fariseus, olha, mas se vocês, na verdade, soubessem o que significa misericórdia quer e não sacrifício, vocês não estariam condenando os inocentes. Vocês não estariam condenando os meus discípulos, que apenas estavam se alimentando. Era isso que Jesus estava aqui tentando dizer aos fariseus. E mais adiante, você acredita, no capítulo 12 ainda, versículo 9 ao 14, que os fariseus estavam culpando Jesus de estar quebrando a guarda do sábado por ter feito uma cura. Diz que Jesus curou um homem que tinha a mão recaída, né? E os fariseus estavam condenando Jesus por essa prática. E Jesus, então, chama a atenção deles, dizendo, lá no verso 11, né, do capítulo 12 de Mateus, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e se num sábado ela cair numa cova, não vai lançar a mão e a levantará de lá? Ou seja, Jesus mostra que a lei em questão não anula nossos atos de misericórdia, de cuidado com as necessidades urgentes. E sobre esse aspecto, R.V.G. Tesker, ele comentando essa passagem, ele vai dizer que a ausência dessa misericórdia não pode ser substituída pela oferta de sacrifícios, ainda que numerosos. Ou seja, sacrifícios não é o que me agrada, eu quero a misericórdia. Piedade e misericórdia é o que eu quero, diz o Senhor. O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas, também nos ensina como deve ser o nosso amor para com o próximo. O nosso amor deve superar ao amor demonstrado pelos fariseus. Nosso amor deve ser excedente ao amor que é demonstrado pelas pessoas, pelos ímpios, né? Devemos amar até mesmo os nossos inimigos, pois diz a palavra do Senhor que Ele, o Deus, é benigno até para com os ingratos e maus. Quinto lugar, Jesus é a autoridade e Senhor sobre todas as coisas. Veja agora o verso 6. Pois eu vos digo que aqui está maior, ou está quem é maior do que o templo. O que Jesus quis dizer?
Jesus quis dizer o quê? Que se Davi se alimentou dos pães, quebrando uma regra cerimonial, uma lei cerimonial, ele, o próprio Jesus agora, ele poderia fazer as mudanças na lei para que ela se adequasse a uma situação específica, como foi essa com os discípulos. Jesus estava falando com toda a autoridade ali, olha, eu sou o verdadeiro tabernáculo. Se Davi pôde fazer essa exceção na lei, com relação ao templo, que é algo terreno, eu sou o Filho de Deus, eu sou o eterno e verdadeiro templo. Ali estava aquele que tem a presença do Deus vivo em sua vida. Os dois são um só na verdade. No comentário da Bíblia de Genebra sobre esse versículo, é dito a seguinte explicação. Aquele em quem Deus habita, no caso Jesus, é maior do que o lugar simbólico da habitação. Ou seja, Jesus é maior do que o templo lá no Velho Testamento. No verso 8, Jesus continua ainda exortando aqueles fariseus e falando, olha, quer saber de uma coisa? Jesus diz assim, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Eu sou o dono do sábado. Aqui o Senhor Jesus está complementando o que foi dito no versículo 6, que ele era o dono do sábado, que o sábado se submete a ele. E lá em Marcos nós lemos o quê? Que o sábado não foi criado para o homem, né, na verdade, e não o homem para ser escravo do sábado. Repetindo, o sábado fora criado para o homem, para o seu deleite, para o seu descanso, e não o homem foi criado para o sábado. Ou seja, o homem não pode ser escravo do sábado. Os fariseus não compreendiam essas coisas. Eles parece que tinham uma cegueira espiritual, não acreditavam, não criam que estavam diante do Messias, o Criador do sábado, o dono do sábado, o qual poderia dizer o que pode e o que não pode fazer naquele dia. Eu quero concluir trazendo algumas aplicações. Ler e interpretar corretamente a palavra de Deus é imprescindível para uma vida espiritual sadia. O Senhor Jesus disse que ele não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. E só Jesus fez isso. Só Jesus conseguiu cumprir aquela lei. Nenhum de nós conseguiríamos cumprir a lei. E nele, em Cristo, nós descansamos. Atender às necessidades humanas urgentes também precede sobre a lei. O trabalho no culto, como vimos, já é em si uma adoração a Deus. Outra coisa bastante séria. O dia do Senhor não foi abolido. Para nós ele é no domingo. É seguido o domingo desde a ressurreição de Jesus. Ali na igreja primitiva era consagrado a Deus esse dia. Não é uma opção ir à igreja aos domingos. Né? O dia é do Senhor e não nosso. Ter uma vida nutrida pelos atos de piedade é uma marca do verdadeiro cristão. Reconhecer Jesus como Senhor de sua vida e ficar perto dele eternamente. Isso é o que estava fazendo aqui os discípulos e nós também temos que fazer isso, descansarmos nele. Eu encerro agora reportando a história que eu contei no início, dizendo que as leis aqui analisadas são como as ordens dadas àquele segurança da festa de aniversário. Os fariseus estão representados na pessoa do segurança, que preferiu seguir as regras, mas não teve pena das crianças e nem compaixão. O nosso próximo são aquelas crianças, os 2 meninos que foram acolhidos naquela festa, porque estavam com fome também. E o Senhor Jesus Cristo é simbolizado pelo aniversariante, o qual agiu soberanamente, abrindo exceção na regra daquela festa, naquele evento, porque era autoridade naquele dia. Ele era o dono da festa, Jesus é o Senhor de todas as coisas, só nele descansamos eternamente. Que Deus abençoe. Amém.